Meu namorado se incomodava com o meu jeito paquerador, então eu disse que se ele estivesse desconfortável, que fosse embora como um covarde. Ele foi, mas eu ainda o amo e não sei o que fazer. História principal: sempre fui o tipo de mulher que ilumina qualquer ambiente, aquela que todo mundo quer por perto porque eu sei exatamente como manter a energia lá no alto. O Lucas, meu namorado, sempre foi o meu porto seguro, o cara que me dava estabilidade enquanto eu brilhava no meu círculo social. Mas ele nunca entendeu que o meu brilho exige uma certa liberdade. Eu sempre tive muitos amigos homens, e a dinâmica entre nós sempre foi baseada em elogios, brincadeiras bobas e aquele flerte inofensivo que só serve para massagear o ego. Nada demais. Para mim, receber atenção é como respirar, e eu sentia que o Lucas deveria se sentir orgulhoso por ter uma mulher que todos os outros desejam, mas que teoricamente, voltava para casa com ele todas as noites. No começo ele parecia lidar bem, ou talvez estivesse apenas tentando ser o cara legal, que não queria me podar, o que eu achava o máximo. No entanto, com o tempo percebi que ele começou a murchar, a ficar com aquela cara de poucos amigos toda vez que o meu celular apitava com uma mensagem de algum admirador, de longa data. Eu, como uma boa entusiasta de um pouquinho de drama para manter a relação viva, comecei a usar isso a meu favor, testando os limites dele para ver até onde ia sua masculinidade. Sabe como é? Eu pegava capturas de tela de conversas com caras que claramente estavam dando em cima de mim e mandava para o Lucas, rindo, dizendo coisas como: "Olha só que audácia desse aqui." Eu esperava que ele risse comigo ou que sentisse aquele ciúme possessivo que prova que um homem realmente se importa, mas ele apenas ficava em silêncio. Na minha cabeça, aquele silêncio não era dor, era fraqueza, uma incapacidade de lidar com a realidade de ter uma mulher poderosa e disputada ao seu lado. Eu sentia que precisava cutucá-lo, provocá-lo até que ele reagisse com a intensidade que eu mereço, porque o amor sem um pouco de fogo e caos é apenas amizade colorida, e eu não me contento com pouco. Para mim, ele estava apenas sendo dramático, fazendo tempestade em copo d'água por causa de algumas palavras bobas trocadas com pessoas que nem significavam nada. A tensão atingiu o ápice na semana passada durante um churrasco na casa de uns amigos em comum, onde eu estava apenas sendo eu mesma, o centro das atenções. Eu estava conversando com Rodrigo, um colega de faculdade que sempre teve uma queda por mim, e confesso que dei corda, rindo das piadas dele e tocando o braço dele de vez em quando, só para ver a reação do Lucas. O Lucas estava num canto nos observando com um olhar que misturava decepção e cansaço, o que honestamente me irritou profundamente, porque ele estava estragando a minha noite com aquela energia pesada. Quando chegamos em casa, ele finalmente explodiu, mas não daquele jeito másculo que eu esperava. Ele começou a falar sobre respeito e limites, e como ele se sentia humilhado com o meu comportamento. Eu não conseguia acreditar que ele estava tentando me dar um sermão por eu ser sociável, como se eu fosse um objeto que ele pudesse guardar em uma caixa e só tirar quando fosse conveniente para ele. Para mim, aquela conversa era o cúmulo do absurdo, uma tentativa clara de controle disfarçada de vulnerabilidade emocional. E eu não ia deixar barato. Eu comecei a rir, uma risada cínica, e disse que se ele não conseguia lidar com uma mulher que é o desejo de todos, o problema era a insegurança dele, não o meu jeito de ser. Eu disse que ele era um homem pequeno, sem fibra, e que se ele estivesse tão incomodado com a minha atitude, que pegasse as coisas dele e fosse embora de uma vez. Eu usei as palavras mais cortantes que encontrei, chamando-o de pouco homem, e dizendo que um homem de verdade saberia valorizar a mulher que tem, em vez de chorar por causa de mensagens e risadas. Eu estava convencida de que ele ia baixar a cabeça, pedir desculpas e implorar para ficar, como ele sempre fazia depois de nossas pequenas discussões. Eu queria apenas dar um susto nele, mostrar quem manda na relação e reafirmar o meu poder sobre os sentimentos dele, acreditando que ele jamais teria coragem de me deixar. Para minha absoluta surpresa e indignação, o Lucas não gritou, não chorou e nem tentou se justificar mais uma vez diante dos meus ataques. Ele apenas me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto, um olhar de quem finalmente tinha desistido de tentar explicar o óbvio para alguém que não quer ouvir. Ele foi até o quarto, pegou uma mala de mão e começou a colocar as coisas mais essenciais lá dentro, enquanto eu continuava o provocando da porta, dizendo que ele era patético. Eu ria e dizia que em 2 horas ele estaria me ligando arrependido, implorando para voltar para os meus braços, porque ele não saberia viver sem a minha luz. Ele não disse uma única palavra enquanto passava por mim no corredor, apenas abriu a porta da sala e saiu, fechando-a com uma suavidade que doeu mais do que se ele a tivesse batido com toda a força.
Agora eu estou aqui, sozinha nesta casa silenciosa, sentindo uma raiva imensa porque ele teve a audácia de realmente ir embora. Como se a minha provocação fosse um convite e não um teste de lealdade. É inacreditável como as pessoas podem ser ingratas e como ele foi capaz de jogar tudo fora por causa de um capricho bobo e de uma incapacidade crônica de entender o meu valor. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você não é a luz, você é um holofote quebrado que cega todo mundo ao redor para não verem o vazio que você é por dentro. O Lucas não foi embora por ser pouco homem, ele foi embora porque finalmente percebeu que merece alguém que o respeite de verdade. Boa sorte ficando sozinha com seus admiradores de tela que não vão estar lá quando você precisar de um abraço real. Resposta da OP. É muito fácil julgar quando você não entende o que é ter uma personalidade magnética que atrai as pessoas naturalmente. O Lucas é quem perdeu, porque ele nunca vai encontrar outra mulher com a minha intensidade e brilho, e logo ele vai perceber o erro que cometeu. Insegurança masculina é um problema dele, não meu, e eu não vou me diminuir para caber no mundinho limitado de ninguém. Usuário anônimo 2 diz: usar a masculinidade de alguém como arma para testar limites é a coisa mais tóxica que eu já li hoje. Você achou que estava jogando um jogo de poder, mas acabou perdendo o único prêmio que valia a pena. Tomara que ele nunca olhe para trás e encontre a paz que você claramente não consegue dar a ninguém. Resposta da OP. Eu não estava jogando, eu estava apenas sendo honesta sobre o que eu espero de um parceiro, que é força e confiança. Se ele não aguenta a pressão de estar com uma mulher de alto valor, o problema é puramente dele e da falta de brio que ele demonstrou. Eu continuo sendo eu, linda e desejada, enquanto ele vai ser apenas mais um cara comum se escondendo atrás de conceitos vazios de respeito. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que o Lucas saiu por aquela porta. E eu ainda estou esperando o telefone tocar com aquele pedido de desculpas choroso que eu sei que ele está ensaiando. É óbvio que ele está tentando fazer um joguinho de gelo para ver se eu cedo primeiro, mas ele me conhece muito mal se acha que eu vou me rebaixar a esse ponto. Passei o fim de semana postando fotos incríveis com meus amigos, rindo e mostrando como a minha vida está maravilhosa sem aquele peso morto me vigiando. Eu até fiz questão de marcar alguns dos caras que ele mais detestava nas minhas postagens, só para garantir que ele veja o que está perdendo e quem está ocupando o lugar dele. No entanto, percebi que ele sequer visualizou os meus stories, o que é uma prova clara de que ele está se escondendo como um covarde para não enfrentar a realidade. Fiquei tão irritada com o silêncio dele que decidi dar um empurrãozinho na situação, porque eu não suporto ser ignorada, especialmente por alguém que eu deixei. Peguei um número alternativo e liguei para ele no meio da noite, só para ouvir a voz dele e sentir o nível de desespero, mas ele desligou assim que eu respirei no bocal. Como ele pode ser tão infantil a ponto de não querer nem conversar sobre o que aconteceu, agindo como se eu fosse uma estranha qualquer? Decidi então ligar para a mãe dele, a dona Márcia, minha sogra ou ex-sogra, sei lá, para ver se ela tinha alguma informação sobre onde aquele ingrato se meteu. Para minha surpresa, ela foi extremamente seca comigo, dizendo que o Lucas estava bem e que era melhor eu não procurá-lo mais por um tempo. Aquela mulher sempre teve inveja da minha juventude e da forma como eu dominava o filho dela. Então é óbvio que ela está aproveitando a situação para envenenar a cabeça dele contra mim. Eu tentei explicar para ela que tudo não passou de um mal-entendido e que o Lucas estava sendo excessivamente sensível, mas ela simplesmente desligou na minha cara. Senti uma onda de fúria subir pelo meu corpo, porque agora até a família dele resolveu entrar nesse complô absurdo contra a minha felicidade. É nítido que ele está se fazendo de vítima para todo mundo, contando uma versão distorcida da história onde eu sou a vilã, só para ganhar simpatia alheia. Ele não tem coragem de admitir que fugiu porque não aguentou a verdade sobre a própria mediocridade, então prefere se esconder atrás das saias da mãe. Como se não bastasse, descobri através de uma amiga em comum, a Camila, que o Lucas bloqueou o meu número e todas as minhas redes sociais de forma definitiva. Eu nunca me senti tão insultada em toda a minha vida, ser bloqueada por um cara que eu ajudei a construir e que não era nada antes de me conhecer. Isso só prova o quanto ele é imaturo e incapaz de lidar com um conflito de forma adulta, preferindo simplesmente apagar a minha existência para não ter que lidar com o fracasso dele. Eu não vou deixar isso barato, porque ninguém me descarta dessa maneira sem sofrer as consequências de me ter como inimiga. Se ele quer guerra e silêncio, ele vai descobrir que o meu silêncio é muito mais barulhento do que ele pode suportar, e eu vou fazer questão de que ele se sinta miserável. Ainda assim, no fundo, sinto um aperto estranho no peito, uma mistura de indignação e uma necessidade doentia de ter o controle da situação de volta nas minhas mãos.
Eu não posso aceitar que o pouco homem realmente teve a última palavra nessa história, saindo como se estivesse por cima de mim. Comecei a planejar o meu próximo passo, algo que o force a sair da toca e me enfrentar cara a cara, porque eu não aceito um fim que eu não tenha ditado. Vou usar o Rodrigo, aquele meu amigo do churrasco, para causar um estrago maior na reputação do Lucas entre os nossos conhecidos, para que ele veja o que acontece quando se tenta me humilhar. A ameaça agora é real, ou ele volta para se desculpar, ou eu vou destruir cada lembrança boa que as pessoas têm dele, custe o que custar. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você liga para a mãe dele no meio da noite para reclamar? Isso não é personalidade forte, é assédio e falta de noção total. Ele te bloqueou porque você é um pesadelo ambulante que não aceita um não como resposta. Deixa o cara em paz e vai procurar um terapeuta para tratar esse complexo de Deus. Resposta da OP: eu liguei para a mãe dele porque me preocupo com o bem-estar de alguém que eu amava, algo que vocês, pessoas frias da internet, não entendem. O bloqueio dele é um sinal de fraqueza extrema, de quem não consegue encarar a verdade nos olhos e prefere fugir. Eu não preciso de terapia, eu preciso de pessoas que saibam lidar com a verdade sem se sentirem ofendidas por tudo. Usuário Anônimo 2 diz: a sua luz está parecendo mais um incêndio criminoso que você insiste em alimentar só para chamar atenção. Tentar destruir a reputação dele só porque ele teve amor próprio para sair ao nível mais baixo de podridão humana. Ele não está fazendo joguinho, ele está apenas vivendo sem o seu caos constante, e isso deve te matar por dentro. Resposta da OP: não é caos, é justiça, e eu tenho todo o direito de me defender das mentiras que ele deve estar espalhando por aí. Se ele fosse um homem de verdade, estaria aqui resolvendo as coisas como um adulto, não se escondendo atrás de bloqueios e da mãe. Eu apenas vou garantir que a verdade sobre a covardia dele seja conhecida por todos, nada além disso. Atualização 2. 2 semanas se passaram desde a última vez que tentei contato, e a sensação de que o mundo está conspirando contra mim só aumenta a cada dia que passa. Eu estava começando a me sentir um pouco entediada com todo esse drama, então decidi que era hora de ter um encontro casual com o Lucas para ver se ele tinha recuperado a sanidade. Descobri que ele estava frequentando uma academia nova, longe do nosso bairro, claramente tentando criar uma vida onde eu não existisse, o que eu achei de uma audácia sem tamanho. Me arrumei como se fosse para um tapete vermelho, coloquei minha melhor roupa de ginástica e apareci lá em um horário que eu sabia que ele estaria treinando. Eu queria que ele visse o que perdeu, que sentisse o impacto da minha presença e percebesse que nenhuma dessas garotas comuns daquela academia chega aos meus pés. Quando entrei, meus olhos o localizaram imediatamente, mas o que vi me deixou paralisada de puro ódio e uma pitada de descrença. O Lucas estava rindo, conversando de forma muito animada com uma garota loira, uma dessas margaridas, sem sal que parecem ter saído de um catálogo de propaganda de iogurte. Ele não parecia nem um pouco o homem destruído e arrependido que eu imaginei que ele estaria após o nosso término, o que foi um golpe direto no meu ego. Me aproximei deles com o meu melhor sorriso falso, interrompendo a conversa de forma abrupta, agindo como se fôssemos os melhores amigos do mundo que apenas tiveram um pequeno desentendimento. A reação dele foi gélida, ele sequer parou o exercício, apenas me olhou com uma indiferença que me fez querer gritar ali mesmo no meio dos aparelhos. Eu tentei ser simpática com a tal garota, fazendo comentários passivo-agressivos sobre como Lucas costumava ser sensível demais e como era bom ver que ele estava tentando seguir em frente. Ele me interrompeu com uma voz calma, mas firme, pedindo para que eu o deixasse em paz e que aquele não era o lugar para as minhas cenas habituais. Aquilo foi a gota d'água para mim, ser tratada como uma intrusa em um espaço onde eu claramente deveria ser a rainha. Eu disse a ele na frente da loira que ele era um covarde que não conseguia lidar com uma mulher de verdade e que estava se contentando com pouco para massagear o próprio ego ferido. A garota tentou intervir, e eu não pensei 2 vezes antes de dizer que ela era apenas um step para um homem que não tinha coragem de lutar pelo que realmente importava. O segurança da academia veio até nós, provavelmente chamado por alguém que não entende o conceito de uma conversa intensa, e me pediu para sair. Eu saí de cabeça erguida, mas por dentro eu estava em chamas, sentindo uma humilhação que eu nunca imaginei que passaria por culpa daquele ingrato. Como ele ousa me tratar assim, como se eu fosse um incômodo, depois de tudo que eu fiz por ele e de toda a atenção que eu dispensei àquela relação medíocre. Voltei para casa e destruí alguns presentes que ele tinha me dado, sentindo que cada objeto quebrado era uma pequena vingança contra a frieza dele. Ele está claramente tentando me substituir por uma versão barata e obediente de mulher,
Alguém que não o desafie e que aceite a sua masculinidade frágil sem questionar. Agora a situação mudou de figura, e eu não quero apenas que ele volte, eu quero que ele se arrependa amargamente de ter me feito passar por esse vexame público. Descobri que a loira da academia se chama Beatriz e comecei a stalkear a vida dela para encontrar qualquer podre que eu pudesse usar contra ela. Se o Lucas acha que pode simplesmente me apagar e começar do zero com uma estranha, ele está muito enganado sobre o meu poder de retribuição. Estou planejando enviar algumas mensagens anônimas para ela, alertando-a sobre o histórico de instabilidade e covardia do Lucas, só para ver o circo pegar fogo. A ameaça agora é constante. E eu não vou descansar até ver aquela expressão de felicidade forçada desaparecer do rosto dele e ele perceber que eu sou a única que realmente o conhece. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você foi até a academia do cara para humilhá-lo na frente de outra pessoa? Isso ultrapassou todos os limites da sanidade e entrou direto na zona do crime de perseguição. Ele não é um step, ele é um homem livre que teve a sorte de se livrar de uma pessoa tão amarga e egocêntrica quanto você. Resposta da OP: eu não fui lá para humilhá-lo, fui lá para ter uma conversa de adultos que ele insiste em evitar com esses bloqueios infantis. Se a verdade dói, o problema é dele, e aquela garota precisava saber em que tipo de furada estava se metendo com um homem tão estável. Eu sou a vítima aqui, sendo expulsa de um lugar só porque estava expressando meus sentimentos legítimos. Usuário Anônimo 2 diz: a sua obsessão está ficando assustadora, e o fato de você estar stalkeando a nova namorada dele prova que você não o ama. Você apenas quer possuí-lo. Deixa de ser ridícula e aceita que você foi a arquiteta da sua própria solidão quando o chamou de pouco homem. Agora aguenta as consequências de ter jogado o amor dele no lixo por um capricho de ego. Resposta da OP: não é obsessão, é zelo pela verdade, porque eu não suporto ver a injustiça prevalecer enquanto ele se faz de santo. Eu o chamei de pouco homem porque foi exatamente isso que ele demonstrou ao fugir em vez de lutar por nós, e eu não vou me desculpar por ser sincera. Se ele quer ser feliz, que seja, mas não às custas da minha dignidade e sem enfrentar as consequências do que ele fez. Atualização 3. Um mês inteiro se passou e o vazio que o Lucas deixou se transformou em uma raiva surda que consome cada pensamento meu durante o dia. Eu tentei de tudo para manter as aparências, saindo com Rodrigo e outros caras, mas nenhum deles tem aquela paciência irritante que o Lucas tinha, o que me faz odiá-lo ainda mais. Como eu não conseguia mais contatá-lo por meios normais, decidi jogar a minha última cartinha na mesa, o movimento mestre que nenhum homem consegue ignorar. Mandei um e-mail longo para ele, usando um tom sofrido e misterioso, sugerindo que eu estava passando por problemas de saúde e que talvez houvesse uma consequência inesperada da nossa última noite juntos. Eu não disse explicitamente que estava grávida, mas deixei as entrelinhas tão claras que qualquer um com 2 neurônios entenderia a gravidade da situação. Passei 2 dias grudada no computador esperando aquela reação visceral, aquele pânico misturado com responsabilidade que o traria correndo de volta para os meus pés. Imaginei ele batendo na minha porta desesperado, pedindo perdão por ter me deixado sozinha em um momento tão delicado e prometendo que tudo seria diferente. Eu já tinha até ensaiado a minha cara de desdém e sofrimento, pronta para dar o castigo que ele merecia antes de aceitá-lo de volta, sob as minhas novas condições. No entanto, a resposta dele foi como um balde de água gelada, desprovida de qualquer emoção ou do calor que eu esperava que ele ainda tivesse por mim. Ele apenas escreveu 2 linhas curtas, dizendo que se houvesse qualquer questão médica ou de gravidez, eu deveria enviar os exames oficiais diretamente para o advogado da família dele ou para a irmã dele, que é enfermeira. A frieza daquela mensagem me fez tremer de ódio, pois ele tratou que deveria ser um momento sagrado e íntimo como um processo burocrático e frio. Como ele pode ser tão calculista, tão desprovido de sentimentos, a ponto de envolver advogados em algo que diz respeito apenas a nós dois? Eu me senti traída novamente, mas desta vez foi uma traição à minha inteligência, pois ele claramente aprendeu a se blindar contra as minhas manobras emocionais. Ele não caiu na rede, ele não se desesperou, ele apenas colocou uma barreira legal entre nós, me tratando como se eu fosse um problema judicial a ser resolvido. Senti uma vontade incontrolável de quebrar tudo que restava na minha frente, percebendo que o controle que eu tanto prezava estava escorrendo pelos meus dedos como areia fina. Para piorar a situação, a irmã dele, a Juliana, me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que já sabia das minhas táticas de manipulação, e que eu deveria parar de fingir situações graves.
Ela foi extremamente ofensiva, sugerindo que eu procurasse ajuda profissional antes que a situação se tornasse um caso de polícia por causa das minhas mentiras. Eu não conseguia acreditar na audácia daquela família de medíocres, todos se unindo para me pintar como uma louca desequilibrada, quando eu sou a única que sofreu aqui. Eu respondi com toda a minha fúria, dizendo que eles eram todos cúmplices da covardia do Lucas e que a verdade um dia apareceria de forma avassaladora. Bloqueei a Juliana logo em seguida, mas a sensação de derrota estava impregnada em cada fibra do meu ser, me deixando sufocada. A ameaça agora não é apenas o silêncio dele, mas a percepção de que ele realmente se desconectou de mim de uma forma que eu não achei que fosse possível. Eu me vejo olhando para as fotos dele com a tal Beatriz e sentindo uma inveja corrosiva, não por ele, mas pela paz que eles parecem ter, algo que ele me negou ao ir embora. Estou começando a perder a mão nas minhas provocações, e o medo de que eu tenha realmente o perdido para sempre está batendo à porta, embora eu ainda me recuse a admitir. O próximo passo terá que ser mais drástico, algo que não possa ser resolvido com e-mails ou advogados, porque eu não aceito ser o capítulo encerrado na vida de ninguém. Vou fazer com que ele sinta minha falta da pior maneira possível, mesmo que eu tenha que me queimar inteira no processo para que ele veja as chamas. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: insinuar uma gravidez falsa para trazer um ex de volta é o fundo do poço da manipulação emocional e uma crueldade sem tamanho. O Lucas fez certinho em mandar você falar com advogados, porque você provou que não tem limites morais quando se trata de conseguir o que quer. Você não está sofrendo por amor, você está sofrendo porque seu brinquedo favorito aprendeu a dizer não. Ponto. Resposta da OP. Eu nunca disse que estava grávida, as pessoas é que tiram conclusões precipitadas por causa da própria maldade e desconfiança. Eu estava passando por um momento difícil e precisava de apoio, algo que um homem de verdade daria sem questionar ou envolver leis. Ele é quem está sendo cruel ao me tratar como uma criminosa apenas por eu buscar um pouco de atenção e carinho. Usuário anônimo 2 diz: a irmã dele te deu o melhor conselho possível. Procura ajuda profissional antes que você acabe com uma ordem de restrição. O fato de você ficar com raiva porque ele não caiu na sua mentira mostra o quanto você é desequilibrada e perigosa. O Lucas já seguiu em frente, e quanto mais você tenta puxar o pé dele, mais ele se distancia de você com nojo. Resposta da OP. Nojo é o que eu sinto dessa família que sempre tentou nos separar porque eu era demais para o nível deles. Eu não sou perigosa, sou apenas uma mulher intensa que não aceita ser descartada como lixo por um cara que eu ajudei a ser alguém na vida. Se ele seguiu em frente com aquela loira aguada, é porque ele prefere a mediocridade à grandiosidade que eu oferecia, e isso diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde aquele dia fatídico e honestamente, eu cansei de tentar resgatar o que claramente não merece o meu esforço monumental. Vi fotos do Lucas e daquela Beatriz em uma viagem para a praia, e a expressão de felicidade dele era tão patética que me deu vontade de rir da falta de gosto dele. Eles parecem um desses casais de comercial de margarina, sem sal, sem pimenta, sem a chama do conflito que torna a vida interessante e vibrante. Eu finalmente entendi que o Lucas nunca foi o homem forte que eu tentava esculpir nele. Ele sempre foi esse ser passivo que prefere a paz morna à intensidade avassaladora que só uma mulher como eu pode proporcionar. Ele não foi embora porque eu o chamei de pouco homem, ele foi embora porque a verdade dói e ele sabia, lá no fundo, que nunca estaria à minha altura. Parei de mandar e-mails, parei de stalkear a vida medíocre deles e decidi focar em mim, porque no fim das contas, eu sou o meu maior patrimônio e o meu melhor investimento. O Rodrigo ainda está por perto, sempre pronto para me elogiar e satisfazer meus caprichos, o que é muito mais do que o Lucas jamais fez sem reclamar de respeito. Percebi que o erro não foi meu ao provocá-lo, mas sim dele ao não ter a maturidade necessária para entender que o meu jeito paquerador era apenas uma extensão do meu brilho natural. Homens como Lucas precisam de mulheres pequenas, silenciosas e sem brilho para que eles possam se sentir grandes. Enquanto eu sou um sol que ele não conseguiu suportar sem se queimar, eu ainda sinto uma pontada de saudade de como eu o controlava, mas é uma saudade da facilidade de ter alguém para manipular, não da pessoa em si. A vida seguiu e eu estou mais radiante do que nunca, atraindo novos olhares e novas oportunidades, enquanto ele deve estar lá, trocando fraldas de cachorro com aquela loira básica. Eu não perdi o amor da minha vida, eu perdi um projeto fracassado de homem que eu tentei salvar da própria insignificância e que no fim, preferiu voltar para a lama. A história dele agora é um borrão sem importância no meu livro épico, e eu tenho certeza de que em algum momento, ele vai olhar para trás e chorar pelo que jogou fora.
Ele vai perceber que a Beatriz é apenas uma distração segura, mas que o fogo real, aquele que faz a alma vibrar, ele só encontrou nos meus braços e na minha toxicidade deliciosa. Eu sou inesquecível, e essa é a maior vingança que eu poderia ter contra a covardia dele e a ingratidão de ter me deixado. Agora, quando olho para trás, vejo que tudo o que fiz foi apenas para testar a qualidade do material de que ele era feito, e ele provou ser de segunda categoria. Não me arrependo de nada, nem das ofensas, nem dos testes, nem da suposta gravidez, porque tudo serviu para me mostrar quem realmente estava ao meu lado. Eu mereço alguém que não se sinta ameaçado pela minha liberdade, alguém que veja os meus flertes como um troféu e não como um insulto à sua masculinidade frágil. O Lucas foi apenas um degrau necessário para eu entender que o meu valor é alto demais para ser negociado com quem tem medo de altura. Eu sigo plena, maravilhosa e perigosamente livre, enquanto ele é apenas mais um nome em uma lista de pessoas que não souberam o que fazer com a sorte de ter cruzado o meu caminho.